Vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar a correção aqui, né, da aula da semana passada. Posição entre reta e circunferência. Vamos lá, quais são os exercícios que eu deixei para vocês fazerem aí do livro didático. O primeiro exercício está na página 127, exercício 18. Ele fala o seguinte, ó. Consideremos a reta R de equação e a circunferência de equação. Qual é a posição da reta em relação à circunferência? Então, eu já coloquei aqui a resposta. Ela vai ser secante. Mas vamos entender por que que é secante? Primeiro passo é pegar a equação, né? No caso aqui ela é uma equação geral, né? E achar quem é o centro e o raio. No meu caso aqui eu transformei ela em equação reduzida, mas não precisa, né? Então se você lembrar, a equação geral é assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Então, é só a gente calcular o centro. O centro é, é o AB, né? O valor de A e B. Então, vamos lá. Ó. X quadrado e y quadrado está ok, está aqui. Agora, vamos lá. Quem acompanha o x quadrado é o menos 2a. E é igual ao que acompanha aqui. Ó. No caso aqui é menos 2. Conclusão, A vale 1. Que aí eu multiplico por menos 1, né? Vai ficar tudo positivo. Depois, o que acompanha o y é menos 2b. Está aqui na fórmula. O que acompanha o y aqui? Também é menos 2. Vai dar a mesma resposta. Então, b também vai dar 1. Conclusão, o centro é 1 e 1, que é o que eu encontrei. Agora, quem é o raio? É só eu pegar na fórmula o resto é tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando. Então, vai ficar ó, a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. É o que sobrou da fórmula. E o que sobrou aqui na minha equação? O menos 3. Então, eu vou igualar com menos 3. Aqui é 1 ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado. Aqui é o que eu preciso saber, menos 3. Aqui 1 quadrado mais 1 quadrado vai dar 2. Então, passa para o outro lado, menos 2. Então, r ao quadrado é igual a menos 3, menos 2. Multiplico por menos 1. Conclusão, r ao quadrado é igual a 5. Então, r é igual a raiz de 5. É a minha resposta, raiz de 5, que é aproximadamente, né, 2,23. Depois, é só jogar na fórmula. A nossa fórmula é o seguinte, é a distância da reta, a reta que ele me deu, tá aqui, ó. Então, a reta, joga na fórmula, tá? E substitui. Então, vamos lá. Vamos só limpar aqui para a gente lembrar da fórmula. A fórmula é distância igual a módulo de ax mais by mais c, lembra? E aqui é raiz de a quadrado mais b quadrado. Essa é a fórmula. Essa equação aqui é a equação que ele me dá, a equação da reta. Tá aqui. Quem vai ser o a e o b é o que acompanha o x e o y. No caso da equação da reta, não tem. Então, é 1 e 1. Então, o que está próximo aqui do x é 1, do y aqui é 1. Por isso que ficou 1 e 1. E vou substituir o valor do x, né, do x e do y, pelo centro. Qual é o centro que eu encontrei lá? Ó, o centro é 1 e 1. Então, o x e y também vale 1 e 1. 1 e 1. 1 mais 1 é 2, menos 3 dá menos 1, né? Mas como fica em módulo, eu considero ele positivo. E aqui embaixo, 1 mais 1 é 2, deu raiz de 2. Aí, ó, 1 sobre raiz de 2. Como eu não posso deixar aqui embaixo, eu racionalizo. Multiplico numerador e denominador pela raiz. Então, aqui em cima vai ficar raiz de 2. Aqui vai dar raiz de 4. Só que a raiz de 4 é igual a 2. Então, essa aqui seria a minha resposta. E raiz de 2 sobre 2, se você fizer na calculadora, né, lógico, né, vai dar um número aproximadamente a 0,71. Isso significa o quê? Que a distância da reta até o centro, essa distância D aqui, ó, é 0,71. E a distância do raio, né, o raio que eu encontrei, é 2, né, 23. Conclusão que eu chego que a reta está mais próxima do centro da circunferência. A distância ela é menor do que o raio. Portanto, essa reta ela é o quê? Secante. É o que a gente analisou aqui. A reta está cortando a circunferência. Ok? Vamos lá. O próximo aqui são dois exercícios, o 20 e o 21. Vamos por parte. O exercício número 20, ele pede para você
dada a reta da circunferência, verificar a posição, né, da reta relativa à circunferência, se ela é tangente ou secante ou nenhum dos dois, ou exterior no caso, né? Então, volta lá no exercício anterior e vamos fazer da mesma forma, tá? Aqui, deixa eu só configurar aqui para a gente fazer uma de cada vez, né, para não ficar mutuado. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Aqui eu fiz de uma forma, mas vamos tentar fazer de outra aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, se houver, aqui eu fiz foi pelo um método diferente. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, na letra A eu tenho a equação da reta, vou deixar lá para depois, e a equação da circunferência, ó, x² mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. Se eu lembrar da equação, né, geral, é x² y² menos 2ax menos 2by, e aqui a² mais b² menos r². Essa aqui é a equação geral. Então, olha só, o centro é o a e o b. Então, para encontrar o centro, né, eu tenho que ver quem está próximo do x. Na fórmula é menos 2a. E aqui é menos 2. Então, o a vai valer 1 positivo, quem faz jogo de sinal. Na fórmula, quem está próximo do y é menos 2b. E quem está próximo do y aqui? Não tem. Se não tem o y, eu ponho zero. Conclusão, b é zero. Ou seja, o meu centro aqui vai ser 1 e 0. Aí, para achar o raio, eu vou pegar o resto da fórmula, que é essa aqui. Então, vai ter ó, a² mais b² menos r². E vou igualar com o que sobrou aqui da fórmula. Não tem nada. Se não tem nada, eu vou igualar a zero. Aí o a vale 1, o b é 0, 0², menos r², que é igual a 0. 1² é 1, passa para o outro lado, fica menos 1. Então, menos r², menos 1. Multiplico por menos 1, né, para trocar os sinais. Raio é igual a raiz de 1, e a raiz de 1 é 1. Ok, foi o que eu cheguei aqui, ó, no exercício que a gente estava fazendo. Agora, vamos analisar. Eu cheguei, então, que o raio vale 1 e que o centro é 1 e 0. Vamos fazer com calma aqui para todo mundo entender. Então, o centro é 1 e 0 e o raio é 1. Agora, vamos calcular a distância dessa reta. A distância é módulo de 2x menos y mais 1, certo? Dividido pela raiz do que acompanha x e y. Então, é 2² que acompanha o x, mais aqui menos 1², que é o que acompanha o y. Ok, mas quem é o x e y? É o centro, ó, x e y. Então, aqui vai ficar o módulo 2 vezes 1 menos 0. Opa, menos 0 mais 1, né? Tem mais 1 aqui. E aqui embaixo, 2² é 4 e menos 1² é 1. Então, aqui vai dar raiz de 5. Então, aqui é 2, esse 0 desaparece. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar ó, 3 raiz de 5. Certo? E a gente sabe que 3 raiz de 5 eu tenho que racionalizar. Ó. Então, eu vou multiplicar aqui por 5, aqui por 5. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 5. E 5 vezes 5 é 25 e a raiz de 25 é 5. Muito bem. Pronto. Agora, para mim descobrir se a reta ela é exterior ou não, eu vou ter que tirar na calculadora, né, a raiz de 5, multiplicar por 3 e dividir por 5. E vai dar aqui, ó, quando você faz esse cálculo na calculadora, tá? Tem que dar, vamos lá, dividido por 5. Ó, vai dar um número aproximadamente 1,3. Aí eu te pergunto, qual é o raio? O raio vale 1. Então, ó, tem aqui um círculo e o raio vale 1. E a distância da reta? 1,3. Então, ó, o centro até a reta tem 1,3, ou seja, a reta está fora. Então, se a reta está fora, a gente chama de reta exterior. Tá? É assim que a gente calcula. Então, dessa mesma forma, a gente calcula também, tá, a letra B. Só que a letra B, só para a gente ilustrar bonitinho, né?
A letra B tem essa equação aqui, ó, y igual a x. Então, na hora de jogar lá, ó, y igual a x, você passa tudo para um lado só. Então, poderia ficar assim, ó, y menos x igual a zero. Você passa esse x para cá, para você jogar lá na fórmula, que é a fórmulazinha de achar a distância, tá bom? É só fazer isso. E quem vai ser esse x e y? O x e y é o centro da circunferência, é o valor do A e do B. Ele vai ser o x e o y, tá ok? Bom, então bem facinho de fazer. Primeira coisa que você tem que fazer aqui na letra B é achar o centro e o raio, tá? E depois é só substituir na equação de distância entre ponto e reta. Bom, para a gente não ficar amassando em cima de um exercício parecido, vamos lá para o exercício 21. O 21, ele deu aí a equação, né? Secciona a circunferência, deu outra equação, os pontos A e B, e ele quer calcular a distância do centro até a corda AB, ou seja, ele no desenho aqui, ó, ele quer calcular essa distância Dzinha aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, a reta que passa por AB, ele me deu, o cálculo do centro até a circunferência, né, então aqui eu tenho o cálculo do centro da circunferência. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o centro dessa circunferência. Tá aqui. Só lembrando que aqui eu fiz de uma outra maneira, né? O exercício do livro fez de outra maneira. O certo, para você não se confundir, é sempre comparar com a fórmula. Se você se comparar com a fórmula, ó, menos 2ax, menos 2by, né? E aqui vai ficar, né, mais, né, a quadrado, mais b quadrado, mais r ao quadrado igual a zero. Então, aqui a gente tem, ó, menos 2a, o que acompanha o x, aqui é 2. Então, fica menos 2a igual a 2. Então, a é igual a menos 1, quando você passar dividindo. Menos 2b é próximo de y. Aqui não tem o y, então eu posso concluir então, que o b é zero. Então, pronto, já achei o centro. Ó. O centro vai ser menos 1 e 0. Ok? Aí, para calcular a distância, então, do centro até a reta, o centro eu já sei que é 1 e 0. É só jogar na fórmula, né? A fórmula de distância do ponto até a reta. Então, a equação é essa. Então, eu substituí aqui. E no lugar do x e do y, eu coloquei o ponto, que é o centro. Então, o x vale 1. Tá aqui, ó. O x vale 1. Aliás, né, é menos 1. Vamos corrigir, né? É menos 1 e 0. É menos 1 e 0. Então, o x vale menos 1. Tá aqui. E esse y, ele vale 0. Tá aqui. Pronto. E quem é que está próximo do x e do y? 1 e 1. 1 e 1. Então, aqui em cima vai dar menos 2, como está em módulo, fica 2. E aqui a gente racionaliza, ó, tudo por raiz de 2. Então, por isso que aqui vai ficar, ó, 2 raiz de 2. E aqui 2 vezes 2 é 4. Raiz de 4 é 2. Aí eu fica apenas o quê? Raiz de 2, que é o que eu deixei como resposta. Pronto, e fechou esse exercício, certo? A gente se vê então na próxima aula. Para aí, dá uma analisada e faça as atividades socativas. Até mais.